em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Olha, o assunto hoje é muito bom, né? Pastor Renato, você já deu seu boa noite já, né? Já dei, 2 Timóteo 3, quanto? Tá. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5. Do 1 a 5? Hoje nós vamos ler do 1 até o 5. Provavelmente a gente não vai chegar no versículo 5, mas vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Versículo 2: pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Olha aí, ó. A ordem é ficar longe dessa gente. É perigoso, né? Perigoso se juntar com pessoas desse tipo, né? A Bíblia manda você ficar longe desse tipo de pessoa. Bem, o tema do capítulo 3, que ele vai do versículo 1 ao versículo 17, são 17 versículos. O tema é: como enfrentar o fim dos tempos vitoriosamente. Como enfrentar o fim dos tempos vitoriosamente. Amém? Bem, pessoal, eu não vou hoje começar estudando de uma forma literal, né? A Bíblia da forma literal. Amém? Hoje eu vou me apegar ao comentário bíblico teológico, tá? Porque aqui é um assunto muito profundo. E eu gostaria de aprender junto com vocês, né? Aprender essa passagem, porque ela traz um ensinamento muito profundo, muito abençoado, que eu quero aprender junto com vocês aqui, tá? Os autores do comentário bíblico, amém? Eles se aprofundam muito, de uma maneira muito grande, e traz muita coisa boa para a gente aprender, tá certo? Então vamos aprender junto aqui, porque esse comentário bíblico teológico aqui, ele é muito bom mesmo. Vamos lá. O apóstolo Paulo está preso num calabouço romano. Literalmente, viu, pessoal? Quando ele escreve essa carta, ele está preso num calabouço romano. Na sala de espera do martírio, amém? Aquela prisão, aquele calabouço que Paulo estava, era uma sala de espera realmente, onde ele ia ser levado para ser decapitado. Tá? A fornalha da perseguição contra a igreja está acesa. Paulo dá suas últimas recomendações a Timóteo, um pastor jovem, doente e tímido, sobre como enfrentar vitoriosamente o tempo do fim. Amém? Sabe o que é interessante? É que às vezes a gente lê sobre o tempo do fim, os últimos dias, nós pensamos que os últimos dias começou hoje, né? Mas não é bem assim. No olhar de Paulo, os últimos dias já começou, amém? Desde o tempo que Jesus Cristo morreu na cruz, ou desde o dia que Jesus veio na terra. Ali começou já a ser vivenciado os últimos dias. É que na medida que o tempo vai passando, os últimos dias vai ficando mais claro, amém? Vai ficando muito mais claro para nós. Mas vamos lá. Os últimos dias, a parte A do versículo 1 do capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, é a expressão. Os últimos dias, segundo a opinião de John Kelly,
denotam o período pouco antes da paráusia e do fim da era presente. Amém? A paráusia é o tempo que Jesus veio na Terra. É chamado de paráusia. Tá? Nosso entendimento, porém, é que os últimos dias não são apenas uma referência escatológica aos últimos dias que precederão imediatamente a segunda vinda de Cristo, mas também uma referência a todo o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Amém? Então, quando Paulo fala aqui dos últimos dias, ele está se referindo da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Tá? A segunda vinda de Cristo serão em duas partes. A primeira parte, ela virá para o arrebatamento. A segunda parte, amém? Ele virá para julgar as nações. Tá? Então, os últimos dias se refere a esse período, tá? Da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Vamos lá. A nova era chegou com Jesus Cristo e por sua vinda a era antiga passou, sendo agora o amanhecer dos últimos dias. Enquanto a pastora Renata prepara para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 a 17, amém? E eu vou preparando aqui também Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2, tá? A gente vai trabalhando aqui. Então a pastora Renata está preparando Atos 2, do 14 ao 17. E eu estou preparando Hebreus 1, versículo 1 e o 2. Vamos lá. Hebreus 1, 1 ao 2. E Pode ler agora? Atos 2, 14 a 17. Pode ler, pastora. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados. Esse aqui? Não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Até aqui, né, pastor? Isso. Até Até 17. Até o 17, pronto. Amém. Você viu a palavra últimos dias aí? Últimos dias, é. Essa é uma profecia de Joel. Nos últimos dias, diz Deus. E ele está falando dos últimos dias. Amém? Foi no dia de Pentecoste. Tá? Então eles estão vivenciando já os últimos dias. Como nós estamos vivenciando os últimos dias. Tá? É que na medida que o tempo passa, vai se afunilando. Tá? Mas desde quando Jesus veio até o dia de hoje, é um funil. Amém? Jesus veio, a boca do funil é desse tamanho. Aí o tempo foi passando, 2000 anos se passou, amém? Estamos em 2022, né? Então, se afunilou, entendeu? Então, vai se afunilando. Nós estamos vivendo, amém, o afunilamento dos últimos dias, tá certo? Tá? Então é isso que nós temos que ver. Agora veja aqui, Hebreus 1, 1 e 2. Olha o que o autor da carta de Hebreus fala. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas, nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Amém? Então você veja que quando o autor da carta dos Hebreus fala a respeito de Jesus e do ministério de Jesus,
ele fala a respeito dos últimos tempos. Então você veja que em Atos dos Apóstolos, Pedro fala dos últimos dias. E ele cita o profeta Joel, o derramamento do Espírito, dia de Pentecostes. Percebe? Então, os últimos dias, os últimos tempos se referem desde o momento que Jesus Cristo nasceu. Amém? E esses últimos tempos, últimos dias, vai se afunilando até quando Jesus voltar pela segunda vez, tá? Pelo arrebatamento e no dia que ele for julgar as nações, tá? Então vamos lá. De acordo com Calvino, os últimos dias são uma referência à condição universal da igreja cristã. Trata-se de uma descrição do presente e não apenas do futuro. A história da igreja confirma que tem sido assim. Diz Stott que quando o navio da igreja cristã foi posto no mar, e isso aconteceu, amém? Quando Jesus Cristo nasce, amém? E depois se confirma com a sua morte e ressurreição, tá? E o Stott usa essa linguagem, né? O navio da igreja cristã foi posto no mar, quer dizer, começou a andar. Não lhe foi dito que esperasse uma travessia serena e calma. Ele tem sido golpeado por tormentas e tempestades e até por furacões. Amém? Quer dizer, os últimos dias não serão tempos fáceis. Não serão dias fáceis. Serão dias de tormentas, tempestades, serão dias de terremoto, serão dias de furacão. Amém? Mas a igreja está marchando. A igreja está caminhando, a igreja está avançando, a igreja está indo em direção a Sião, direção a Canaã, amém? Direção à terra prometida. A igreja não para, tá? Mas Deus não prometeu para a igreja moleza, não. Não prometeu que nós iríamos viver tempos de paz, tá certo? Tá? Então, os últimos dias serão tempos difíceis. E na medida que vai se afunilando, vai ficando mais difícil ainda os últimos dias. Barclay é esclarecedor quando escreve: os judeus dividiu todo o tempo entre esta era presente e a era por vir. Esta era presente era totalmente má. A era por vir era a idade de ouro de Deus. Entre ambas as eras estava o dia do Senhor. Esse dia seria aquele no qual Deus definiria e pessoalmente interviria para destruir este mundo, a fim de refazê-lo. Esse dia do Senhor seria precedido por uma época de terror, uma época na qual o mal se uniria para seu assalto final. Uma época em que o mundo seria sacudido até seus fundamentos morais e físicos. Tá bem? Então, novamente, né, Barclay, que agora é o teólogo Barclay, está falando a respeito dos tempos difíceis da igreja em relação aos últimos tempos, aos últimos dias. Tá? E eu vou repetir, na medida que vamos se afunilando, os últimos dias vai ficando pior, amém? Vai ficando mais difícil, tá? Vamos para mais um tópico. Então, o primeiro tópico falou sobre últimos dias. Agora, vamos para o segundo tópico. Tempos difíceis. É a parte B do versículo 1, amém? Versículo 1, a parte B. Então, vamos lá, versículo 1, a parte B, capítulo 3. Lembre disso, nos últimos dias é a parte A. Haverá tempos difíceis, parte B, tempos difíceis. O apóstolo é enfático quando escreve: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, amém?
Paulo diz que precisamos saber duas coisas acerca desse tempo do fim. Então vamos lá, vamos descobrir aqui as duas coisas. Em primeiro lugar, esse tempo não é fácil para ser vivido. Em primeiro lugar, amém? Das duas coisas acerca desse tempo do fim. Primeiro, esse tempo não é fácil para ser vivido. Amém? Você quer ser cristão e quer ter dias de facilidades, não espere por isso. Amém? A Bíblia diz que o mundo vai de mal para pior. E nós estamos nesse mundo que está indo de mal para pior. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses dias são duros, difíceis, furiosos e violentos. Paulo emprega o termo grego chalepos. Olha que coisa interessante, onde é usado esse termo grego. O mesmo usado para descrever os endemoniados, gadarenos, que estavam furiosos. Amém? Então, a palavra tempos difíceis, Paulo usa o termo grego chalepos, tá? Que era o mesmo usado para descrever os endemoniados gadarenos. Então, quando você vê os endemoniados gadarenos, ali está escrito chalepos. Quando você lê tempos difíceis, está escrito chalepos. Amém? Tempos de demônios. Olha aí, ó. Coisa terrível. Tempos em que os demônios estão soltos. Vamos lá. Mateus 8, 28. A pastora Renata vai preparar para mim. Eu vou lendo aqui na sequência. Já está aqui. Quer que leia? Pode ler, pode ler. 8 e 28. Isso. 8, 28 de Mateus. Mateus 8, 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados. Ó, endemoniados, chalepos, tá? Dois chalepos, amém? Tempos difíceis, chalepos, tá? Quer dizer, duro, difícil, furioso, violento. Continua, pastor. Que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Amém? Olha aí, ó. A Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Esfriamento do amor provoca o quê? Violência. Violência. Tá? Nas palavras de Warren Wiersbe, isso indica que a violência dos últimos dias será incitada pelos demônios. Tá? A violência dos últimos dias será incitada pelos demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. Você quer ler, pastor Renato? 1 Timóteo 4, 1. 4, 1. Quando a pastora vai procurando ali, eu vou dando sequência aqui. Vamos lá. No grego clássico, o termo foi empregado em referência a perigosos animais selvagens e também ao mar violento. Ainda se aplica a conjunção ameaçadora dos corpos celestes. Esse tempo do fim é uma época de terrível florescimento do mal, em que todos os alicerces morais são sacudidos. Amém? É o tempo que nós estamos vivendo hoje aí, onde os alicerces morais estão sendo sacudidos, né? Amém? Principalmente quando envolve a família, dentro da sociedade, né? A questão sexual aí, a liberdade sexual. Olha, tá ficando um negócio feio, viu? Tá sacudindo os alicerces morais. Vamos lá, pode ler, pastora. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha aí, ó. Amém? As pessoas serão facilmente enganadas nos últimos dias. Darão ouvido a espíritos enganadores
e há ensinamentos que vêm de demônios. Tem muito crente que não está vigiando, viu? Vigia, meu querido, vigia. Você fica fugindo do congregar, amém? Você fica aí fazendo corpo mole para congregar, você vai enfraquecer na fé, amém? O congregar fortalece o crente. É no congregar que o crente recebe, amém? Recebe a força espiritual. É o estar junto, amém? Tá? Então precisa congregar. Você que está faltando muito na congregação, você que tem deixado de congregar, né? Você não sei como é que tem crente que consegue ficar 15 dias sem congregar, amém? Tem outros que ficam um mês, conseguem ficar um mês sem congregar. Outros conseguem ficar sem santa ceia. Meu irmão, você vai fracassar na fé. Você vai fracassar. Você está indo pelo caminho do fracasso. Quando você menos esperar, você vai tomar um golpe. O demônio vai te dar um golpe. Amém? Como diz aí, os demônios estão soltos, mais do que nunca. Porque é os últimos dias, é os últimos tempos. Eles estão aí sacudindo os alicerces morais da sociedade, mas também está sacudindo a fé de muito crente. Tem muito crente desanimando, muito crente desistindo, muito crente abandonando. Amém? Muito crente não fazendo mais questão de congregar. Muito crente se deixando levar facilmente, né? Fica cansado facilmente. Não, meu irmão. Amém? Está esgotado fisicamente? Vai orar. O Senhor te renova. O Senhor renova as tuas forças. Isso aí é falta de oração. Tem que orar, meu irmão. Tem que orar, minha irmã. Vamos lá. Eu vou repetir. Esse tempo do fim é uma época de terrível florescimento do mal. Do florescimento do mal. E que todos os alicerces morais são sacudidos. É uma confrontação com as forças do mal. É como se o mundo se tornasse ainda mais mundano. Stott diz que esse tempo é marcado por uma ativa oposição ao Evangelho. Amém? A Cristina Esposa está comentando aqui, dizendo que quando ela fica um dia sem congregar, já sente falta. Amém? O crente nascido de novo não tem como sentir falta, meu irmão. Sente falta mesmo. Sente falta mesmo. Né? É como se o mundo se tornasse ainda mais mundano. Stott diz que esse tempo é marcado por uma ativa oposição ao Evangelho. Enquanto a pastora Renata separa o capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 11 e 12, e depois o 2, versículo 9, eu vou continuando aqui, tá? 2 Timóteo 1, 11 e 12. Vamos lá. O próprio Paulo tinha sido detido, algemado e colocado na prisão, como um prisioneiro comum, por causa de sua lealdade ao Evangelho. Achou? Foi. 1 Timóteo. Não, 2 Timóteo. 2 Timóteo 1. Capítulo 1, versículo 11 e 12. 11 e 12? Isso. Pode ler. Essa Bíblia aqui, o número dela é muito pequenininho. 11 e 12. Só tem 13. É 11. Diz assim, Deus me escolheu como apóstolo e mestre Porque essa aqui não... para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei que tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. O 12 aqui estava bem escondido, meu Deus. Viu? Amém? Agora o 2 e o 9, Renata. 2, 9? Isso. É 2 Timóteo ainda, né? 2, Isso. 9. Isso. Aqui achei. Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Amém? Então Paulo ele está preso literalmente. Como né? criminoso, né? Literalmente como criminoso. O evangelho é crime agora. Vamos lá. Diz assim, na Ásia
todos tinham abandonado, como Timóteo bem o sabia. O versículo 15 do capítulo 2, do capítulo 1, versículo 15, diz assim: você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Figelo e Hermogênes, me abandonaram. Amém? Paulo reclamando para Timóteo que Figelo e Hermogênio havia abandonado ele. Mas por que Paulo ordena a Timóteo saber aquilo que ele já sabe? É que ele quer enfatizar que a oposição à verdade não é uma situação passageira, mas uma característica permanente da presente era. Faz parte do momento. Amém? Faz parte dos últimos dias. A perseguição, a oposição à verdade. Amém? Não é uma coisa passageira, não. É o que veio para ficar. E a gente vai sofrer por causa disso. Essa aqui é a verdade. Hendrickson está correto em dizer que esses serão tempos de impiedade crescente. A pastora Renata vai separar Mateus 24, versículo 12, e depois Lucas 18, 8. 24, 12? Isso. Aqui. Pode ler. Esses dois aqui é pequeno. Devido ao aumento da maldade, Olha aí. o amor de muitos esfriará. Amém? 12, né? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Amém? Tá? E o Lucas 18, 8. Lucas 18. Essa Bíblia aqui é nova? 18, 8? Isso. Ela é nova daqui. Tomamos ela de 18, 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça. É isso aqui? É. E depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha aí. Esse é o estado dos últimos dias. Amém? Pessoal com nível de fé muito baixo, né? A maldade vem, a maldade acima de tudo aí, tá? Então a gente precisa o quê? Se cuidar, precisa tomar cuidado, amém? Porque senão a gente vai ficar, amém? Vamos ficar. Agora, pessoal, eu vou repetir. Hendrickson está correto em dizer que esses serão tempos de impiedade crescente, que culminarão no clímax da maldade, a revelação do homem do pecado. Amém? E eu queria ler com vocês agora, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que vai falar do homem do pecado. Amém? Do anticristo. Olha aqui, ó. É uma recomendação de Paulo, ó. Agora, irmãos, a respeito, eu vou repetir, segundo Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 12, tá? Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e de nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Amém? O anticristo virá antes. 1 Tessalonicenses, pastor, desculpa. Segundo Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Tá? Versículo 4 agora. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos
e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Amém? Isso quer dizer que o anticristo só vai vir depois que o Espírito Santo e a igreja, ou seja, o Espírito Santo levar a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo não se revela, não se apresenta. Tá? Esse versículo 7 aqui, tá? Deixa isso muito claro. 2 Tessalonicenses 2. É 2? Do 1 até o 12. Né? Então tá. Entendi. O homem do pecado. O 8, versículo 8. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com sopro e o destruirá com sua gloriosa presença. Olha aí. Bem? Então primeiro Jesus vai vir e arrebatar a igreja. Tá? O anticristo vai se apresentar. Ele vai reinar por 7 anos. No tempo do fim do reinado do anticristo, Jesus aparece e, versículo 8, diz assim: então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com sopro e o destruirá com sua gloriosa presença. O perverso, que é o anticristo, chegará com o poder, amém, de Satanás, e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Você veja que o diabo também faz milagre, também faz maravilha. Tá? Para propagar a heresia, propagar a mentira. Amém? No meio evangélico existe muitos falsos milagres e muitas falsas maravilhas para que o povo dê crédito ao falso ensino, à falsa doutrina, aos falsos pastores. E as pessoas são levadas porque se deixam levar pelo falso milagre e as falsas maravilhas. Tá? Não é diferente, não. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Amém? Como as pessoas não querem a verdade, como as pessoas não querem entrar pelo caminho da doutrina, do ensino da verdade, Deus permite que sobressaia a mentira, a falsidade, o evangelho enganador. Amém? O evangelho de porta aberta. Tá? E ele se torna assim grande. E as pessoas acabam caindo nesse buraco, nessa armadilha. Por quê? Porque as pessoas não querem a verdade. Toda pessoa que não quer a verdade, ela vai aceitar o evangelho da mentira. Amém? Tá? O evangelho das facilidades, o evangelho dos prazeres. Tá? Então, querido, vamos tomar cuidado. Tá? Versículo 12 diz assim, ó: o resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Amém? Se a pessoa gosta de andar, segura sua cabeça, gosta de andar de uma forma errada, amém? Mas mesmo assim ela quer o evangelho, ela vai entrar pelo caminho do evangelho falso e da mentira, que não leva ela a nascer de novo, tá? Porque o evangelho da heresia não permite que ninguém nasça de novo. Ninguém nasce de novo com o evangelho da mentira. Amém? Com o evangelho da mentira. Olha, se eu sou você, depois eu fazia uma leitura novamente em 2 Tessalonicenses, do versículo 1 ao 12,
com detalhes, amém? Porque aqui traz um tremendo de um ensino a respeito da vinda de Jesus, o falso profeta, a vinda do anticristo. Olha, é um ensino tremendo, tá? Então vamos para a parte final aqui da lição de hoje. Nós primeiro falamos nós estamos falando sobre duas coisas acerca do tempo do fim. Então falamos primeiro, esse tempo não é fácil para ser vivido. Esse foi o primeiro. Agora o segundo, o caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são, pois os homens serão egoístas. O mal não está fora, mas dentro do homem. Equivocou-se Jean-Jacques Rousseau quando declarou que o ser humano é essencialmente bom. Errou John Locke quando afirmou que o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco, produto do meio. Não é o meio que corrompe o homem. Amém? É o homem que corrompe o meio. Amém? A sociedade não se sujou sozinha. Foi o homem que sujou a sociedade. Tá? O ser humano não está corrompido por causa do mundo ao redor. O mundo ao redor está corrompido por causa do ser humano. O mal não vem de fora, vem de dentro do próprio homem. É do coração humano que procede todos os maus desígnios. A sociedade rendida ao pecado é apenas um reflexo do próprio homem pecador. A decadência da sociedade está relacionada com o que os homens são e, consequentemente, com o que os homens fazem. Vejamos a descrição do apóstolo. A sociedade está decadente porque os homens estão invertendo os valores de Deus. Paulo diz que as pessoas direcionam seu amor para si mesma, para o dinheiro e para o prazer. Poder, dinheiro e sexo, amém? São prioridades hoje na vida dos homens. O que está essencialmente errado com essas pessoas é que o seu amor está mal dirigido. Em vez de serem, em primeiro lugar, amigos de Deus, são amantes de si mesmo, do dinheiro e do prazer. Concordo com Henry Wismer quando ele diz que o cerne do problema é o coração. Deus ordena que o amemos acima de todas as coisas e que amemos ao próximo como a nós mesmos. Pastor Renato vai procurar aí Mateus 22, 34 a 40. Mas se amarmos a nós mesmos acima de tudo, não amaremos a Deus nem ao próximo. No universo, a Deus, pessoas e coisas. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas se começamos adorando a nós mesmos, acabaremos ignorando Deus e amando as coisas e usando as pessoas. Este é o triste diagnóstico da sociedade. Amém? Eu vou repetir essa última frase aqui que eu achei interessantíssimo. Olha o que diz aqui. No universo há Deus, pessoas e coisas. Interessante, né, pastor Renato? Olha aqui, ó. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas, se começamos adorando a nós mesmos, acabaremos ignorando Deus, amando as coisas e usando as pessoas. É verdade. Este é o triste diagnóstico da sociedade. Infelizmente, Amém? Olha aí, olha a inversão de valores, né? de valor como dá a complicação, né? Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas,
e usar as coisas. Mas, muitas das vezes, né, começamos assim, ignorando Deus, amando as coisas e usando as pessoas. E, em primeiro lugar, adorando a nós mesmos. Como tem gente que se auto-adora, né? Amém? É uma pessoa que adora a si mesma, uma pessoa egoísta, só pensa em si, quer andar segundo a sua cabeça, quer fazer as coisas do seu jeito e acaba entristecendo o coração de Deus. Amém? Querido, a sequência é essa. Adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. As coisas é para ser usada, as pessoas é para ser amada e Deus é para ser adorado, é para ser servido. E Deus te abençoe, que você guarde essa palavra no teu coração. Eu vou dizer, amados, está falando muito forte do meu coração. Amém? Porque não adianta a gente orar para os tempos melhorar. Porque, segundo o que a palavra de Deus está dizendo, os tempos vão ficar mais difíceis do que já estão. É verdade. Amém? Os dias vão ser muito mais difíceis do que já estão. A verdade é uma só. A verdade é que a gente temos que tomar cuidado. Amém? Tomar cuidado. Para a gente não se deixar levar pelo aquilo que nós estamos vendo aí diante de nós. Amém? A Cristina Esposa está pedindo oração, viu, pastor? Tu falou que era para me ler aqui Mateus, não foi? Isso. Mateus. Pode ler, Mateus 22, né? 22 e o 34, é isso que você falou? Isso, Mateus 22, 34 ao 40. Ao 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então é isso aí. Adore a Deus, ama o teu próximo e use as coisas. Amém? Né? Use as coisas. As coisas é para ser usada. Amém? O próximo é para ser amado e Deus é para ser adorado. Tá certo? Não seja egoísta. Amém? Não seja egoísta. Deus não quer que você seja egoísta. Nada levamos deste mundo, né? Exatamente. E tudo que nós temos é emprestado. Exatamente. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Verdade. Amém? Que Jesus abençoe a vida de vocês, que vocês possam receber da parte de Deus aí uma bênção, né?